O som do portão de ferro se fechando ecoou como um trovão nos corredores do palácio. A multidão, reunida na praça central, assistia em silêncio à cena mais improvável de suas vidas. A rainha Amália, senhora de toda a nação de Cartéria, agora algemada, com os cabelos soltos e despenteados, sendo levada por guardas reais como uma criminosa qualquer. O povo não a aplaudia, nem chorava, apenas assistia, atônito. A queda da mulher mais poderosa do reino. Dizem que foi traição, outros falam em desvio de fundos da coroa. Mas a verdade era mais simples e mais cruel. Amália foi vítima de um golpe silencioso, arquitetado por membros de sua própria corte. Seu irmão, Lord Silem, sempre invejoso, aproveitou o caos de uma colheita ruim e acusações de luxo excessivo para mobilizar os conselheiros contra ela. Em poucos Dash, o parlamento a declarou indigna do trono e, em vez de aprisioná-la em uma torre, selou seu destino com algo ainda pior: exílio e servidão. Na calada da noite, sem processo justo, Amália foi levada ao norte, para um campo de trabalhos forçados. Um lugar onde o sol queimava sem piedade, a terra era seca como os corações dos guardas, e os escravos trabalhavam até a morte. Ela chegou suja, vestida com um simples trapo cinzento. Os outros escravos não sabiam quem ela era menos para eles. Era apenas mais uma condenada. Mas um deles, um homem de olhos atentos e pele marcada pelo sol, a observou com mais cuidado. Chamava-se Malik. Malik era forte, silencioso, e carregava nos ombros o peso de anos de cativeiro. Diziam que havia sido um guerreiro antes de ser capturado. Agora, trabalhava dobrado sob o chicote do feitor, mas guardava uma dignidade que nenhum castigo conseguia apagar. Na primeira noite, Amália tentou manter a postura. Não falava com ninguém. Não comia a comida podre. Tentou dormir sozinha, longe dos outros. Mas a dor nas costas, o frio da noite e os murmúrios ao redor logo a fizeram entender. Ali, ela era igual a todos. Ou pior, você vai morrer se continuar assim, disse Malik, estendendo um pouco de pão duro. Ela o olhou com raiva. Eu não como comida de escravo, então morra como uma rainha. Menos, respondeu ele, e se afastou. Na manhã seguinte, ela desmaiou sob o sol. Quando acordou, estava em uma tenda improvisada, com panos molhados sobre a testa. Malik estava ali, cuidava dela com delicadeza, mas sem reverência, como se ela fosse apenas humana. Por que me ajudou? Murmurou Amália. Porque não suporto ver ninguém quebrado sem lutar. Você não sabe quem eu sou. Ele sorriu, sem ironia. Sei, Sam, vi seu rosto nos estandartes do palácio, antes de serem queimados. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, a ex-rainha sentiu algo que nunca conhecera no trono: vergonha. Nos dias seguintes, Malik a ensinou a sobreviver, como se mover sem chamar a atenção dos guardas, como esconder um pouco de água, como endurecer as mãos. Amália, embora relutante, começou a mudar. Seu orgulho não desapareceu, mas ganhou uma nova forma mais silenciosa, mais firme. Ela já não gritava ordens, mas ouvia. Os outros escravos começaram a respeitá-la. Uma mulher que caiu do céu para a lama e ainda assim caminhava de cabeça erguida. Mas os guardas também notaram. Um deles, Fael, tinha um prazer sádico em rebaixar os prisioneiros. Quando percebeu que Amália recebia atenção demais, decidiu por fim aquilo, na véspera de um feriado real. Ironicamente, em homenagem à antiga rainha menos Fael, arrastou Amália até o centro do campo e ordenou que ela limpasse o chão de joelhos. Sob gritos e risos, Malik tentou intervir. Foi brutalmente espancado diante dela. Sangue escorreu pelo rosto dele, mas seus olhos estavam voltados para Amália menos, e havia neles uma súplica silenciosa. Não ceda. E ela não cedeu. Limpou o Shu. Cada movimento com dignidade cruel. Não chorou, não implorou. Apenas olhou Fael nos olhos, desafiando-o em silêncio. Naquela noite, Malik, mesmo ferido, se arrastou até sua tenda. Eu vi a rainha menos, disse, com voz fraca, mas nunca a admirei. Até hoje, ela segurou sua mão, pela primeira vez, não como senhora, nem como exilada, mas como igual. O campo nunca mais seria o mesmo. As semanas que se seguiram consolidaram uma transformação que poucos poderiam imaginar. Amália, a rainha destituída, agora dividia o pão seco com os miseráveis. Suas mãos, antes cobertas por luvas de seda, estavam calejadas e sujas de terra. E Malik, o escravo silencioso que ousara ajudá-la, se tornara mais do que um protetor. Era um espelho do que ela poderia ser fora das grades do poder. O campo era regido pelo medo, mas havia pequenas brechas. À noite, quando os guardas dormiam embriagados, alguns escravos se reuniam ao redor do fogo disfarçado. Era ali que contavam histórias. E foi ali que Amália, certa noite, pediu a palavra. Quero contar uma verdade, disse, com a voz firme.
Todos. Sei que nunca antes alguém de sangue nobre pedira para falar. O silêncio foi quase religioso. Quando sentei no trono, achava que o mundo existia para me servir, que minha dor era mais importante que a de qualquer outro. Mas hoje, vejo que o mundo real começa quando caímos. E só quem já foi pisado pode entender o que é resistir. Alguns a encaravam com desconfiança, outros, com admiração, mas ninguém duvidava da sinceridade em seus olhos. Molick apenas observava, orgulhoso, como quem vê uma flor brotar da lama. Mas o campo não era feito apenas de almas vencidas. Entre os prisioneiros, havia um grupo que planejava uma fuga há anos, liderado por Helena, uma ex-feiticeira dos sertões. Eles estudavam as rotas dos guardas, os turnos das rondas e os pontos cegos do muro de pedra. Helena ouvira o discurso de Amália, e certa noite, a procurou. Você conhece o palácio, Canhouse, os caminhos, as forças, os símbolos. Queremos fugir. Mas mais que isso, queremos justiça. Amália hesitou. Fugir significava abrir mão de qualquer chance de recuperação oficial. Mas ali, entre aquelas almas quebradas, ela havia encontrado algo que jamais sentira entre os tapetes vermelhos. Verdade, eu ajudo, disse, firme. Mas ninguém morre, por minha causa. Não mais. Nos dias seguintes, ela e Molick participaram dos planos. Amália desenhou mapas de memória. Malik treinava os mais fracos para correr, saltar, se defender. A tensão crescia a cada amanhecer. Mas Fael, o guarda cruel, parecia sentir que algo estava diferente. Começou a vigiar mais, a espancar por motivos banais. Uma tarde, ele quase matou um menino por errar o carregamento de pedras. Amália tentou intervir. Ele é só uma criança, gritou. Fael a empurrou contra a parede e riu. Você ainda pensa que manda aqui? Antes que Molick pudesse se mover, Helena apareceu, fingindo um ataque de convulsão. Fael se distraiu, e o menino foi salvo. Mas a tensão estava prestes a explodir. Naquela noite, Malik se sentou ao lado de Amália, perto do fogo escondido. Você devia fugir sem nós, disse. Quando fugirmos, muitos vão morrer. Você ainda pode ser resgatada, perdoada. Ela negou com a cabeça. Eu não quero um mundo de antes Quaruumi novo. E quero estar nele com você. Ele a olhou, surpreso. Nos olhos da antiga rainha, havia uma súplica, mas também uma certeza. Você não me deve nada, Malik, mas eu devo tudo a você. Ele tocou seu rosto, com a mão marcada de calos e cortes. Naomi Dev me ensinou que a dor também pode curar. Naquela noite, dormiram juntos, mas sem se tocarem, apenas de mãos dadas, como dois sobreviventes no meio de um mundo que cedia pouco à esperança. O plano de fuga estava marcado para a próxima lua cheia, mas o inesperado aconteceu antes. Fael descobriu o mapa e exigiu saber quem o desenhou. Espancou Helena, matou um dos ajudantes e jogou o mapa no chão. Diante da multidão, quem fez isso será pendurado amanhã a uma aldeia. Amália olhou para Molick. Ele balançou a cabeça, em negação, mas ela já decidira. Na manhã seguinte, ela caminhou até Fael, com passos firmes. Fui eu, o campo parou. Fael riu. A rainhazinha quer morrer como mártir? Quero morrer como livre, disse ela, mas não vou morrer sozinha. No instante seguinte, Molick se atirou sobre Fael. Outros prisioneiros o seguiram. Foi o início de um levante. Pedaços de madeira, ferramentas, pedras, tudo virou arma. Os guardas, pegos de surpresa, caíram um a um. Amália correu até Helena, que sangrava no canto, e a carregou nos braços. Molick liderava os ataques, como um general selvagem. Quando o sol se pôs, o campo estava tomado. A bandeira com o brasão da coroa, antes fincada no portão, foi queimada. E ao redor do fogo, Malik e Amália se abraçaram pela primeira vez. Um abraço sem promessas, mas cheio de pertencimento. Ela não era mais rainha, mas, pela primeira vez, era livre. O campo agora era deles. Mas a liberdade recém-conquistada vinha acompanhada de um dilema aterrador. Para onde ir? Com os corpos dos guardas ainda sendo enterrados na areia quente, os ex-prisioneiros se reuniram. Para decidir o futuro, havia urgência, fome e, acima de tudo, medo. As forças reais logo saberiam do levante. O castigo seria brutal. Precisamos desaparecer antes que mandem os caçadores, disse Molick. Com voz grave, Helena, mesmo ferida, ainda liderava com sabedoria. Há uma floresta além do desfiladeiro. Ao leste, falam de um povo que vive, livre entre as ruínas. Se conseguirmos chegar até lá, talvez possamos recomeçar. Amália ficou em silêncio. Em sua mente, a imagem do palácio queimava como um espinho na carne. Ela sabia que o reino não deixaria aquela rebelião impune. E sabia quem viria. Seu irmão, Silem, o mesmo que a traiu, o mesmo que a destituiu.
Ele agora era o novo rei. Frio, estratégico e vingativo, Silen usaria a rebelião como pretexto para ampliar seu poder. Não bastava apagar a irmã. Pritchett transformar sua queda em símbolo do que acontecia com os que ousavam desafiá-lo. Naquela mesma noite, começaram a marcha. Amália caminhava entre os ex-escravos, mas seu lugar era ao lado de Malik. Ele liderava com calma, mas seus olhos varriam cada colina, cada pedra suspeita. Havia um instinto de guerra nele, que despertava agora com a necessidade de proteger. Durante 3 dias, atravessaram os vales secos e as colinas pontiagudas. A fome os roía, os pés sangravam, mas o desejo de liberdade era um combustível que os empurrava adiante. No 4º dia, chegaram à floresta. Era um mundo diferente, verde, úmido, vivo. Os sons dos pássaros substituíam os gritos dos capatazes. As árvores ofereciam sombra e frutos selvagens. Pela primeira vez, muitos sorriram sem medo. Foi ali que encontraram os refugiados, povos antigos, exilados de guerras passadas, fugitivos de outras rebeliões esquecidas. Viveram décadas escondidos, formando uma comunidade secreta entre as ruínas de uma cidade perdida. Aceitaram os recém-chegados, com desconfiança, mas também com empatia. Tinham perdido filhos, rainhas, lares. Agora, viam em Amal e Malik algo diferente. A combinação improvável de sangue real e alma ferida. E isso gerava respeito. Nos meses seguintes, Amália se dedicou a aprender, plantou, cozinhou, lavou, fez tudo o que nunca fizera antes. Mas não era castigo, era purificação. Malik a observava com carinho, mas também com temor. Sabia que por mais que ela se moldasse à nova vida, havia algo que não a abandonaria. O fogo da realeza, o desejo de justiça, ou talvez, de revanche. E, ele estava certo. Certa noite, Amália o chamou ao templo antigo da floresta, um lugar silencioso, onde a lua atravessava as frestas das ruínas e o cuero voltar. Disse ela. Malik não respondeu de imediato. Voltar ao palácio, não pelo trono, pelo povo. Silen governa com medo. Já iniciou caçadas aos desertores, mulheres estão sendo marcadas, crianças, vendidas. Ele a encarou. E o que você pode fazer? Uma mulher sem exército, sem aliados. Ela se aproximou, com olhos intensos. Eu tenho algo que ele nunca terá. Eu vi o que é viver sem coroa. Eu entendi o que o povo sente. Eu posso unir os esquecidos. Malik suspirou. Isso é guerra. Não. Ela sussurrou. É redenção. Nos dias seguintes, começaram a reunir os clãs da floresta. Ex-soldados, curandeiras, ferreiros, sobreviventes de dezenas de injustiças. Com a ajuda de Helena, ergueram um pequeno arsenal, usando metal das ruínas e ferramentas dos camponeses. Malik treinava os jovens. Amália negociava com as lideranças. E aos poucos, um exército invisível começou a tomar forma. Mas Silen também se movia. Recebera notícias da fuga, da revolta, da floresta, e agora colocaram preço na cabeça da irmã. Logo, os primeiros mercenários chegaram. Durante um ataque noturno, cercaram parte da vila. Queimaram tendas, capturam crianças. Amália correu para ajudar, mas foi Malik quem impediu o avanço dos inimigos. Sozinho, com uma lança improvisada, matou 2 invasores e salvou uma das meninas, mas saiu ferido. No templo antigo, ela cuidou dele com mãos trêmulas. Por que você arrisca tanto por mim? Perguntou, em prantos. Ele sorriu, mesmo fraco. Porque você me devolveu algo que nem eu sabia que tinha perdido. O quê? Esperança. Naquele instante, ela o beijou. Não como rainha, nem como sobrevivente, mas como mulher, inteira, vulnerável, apaixonada. Foi um beijo de promessas silenciosas, de cicatrizes compartilhadas. E naquele templo esquecido, entre ruínas e folhas, o amor entre a ex-Rhaenyra e o escravo floresceu como um ato de rebeldia contra o destino. Mas a guerra apenas começava. A lua cheia iluminava as copas da floresta, onde se reuniam as sombras silenciosas do que agora era chamado de o povo das cinzas. Esses escravos, exilados, desertores e esquecidos, todos sob uma só bandeira: justiça. Amália, com os cabelos presos e vestida com linho escuro, falava de pé sobre uma rocha antiga, diante de um círculo formado por centenas de olhos atentos. Não marchamos por vingança, menos dizia. Com voz firme, marchamos para que ninguém mais precise ser vendido, humilhado ou enterrado sem nome. Não lutamos por um trono, lutamos para que todos possam viver como humanos. O silêncio que seguiu seu discurso foi interrompido por batidas de lanças no chão. O povo respondia. Malik estava ao seu lado, calado, mas presente. Seu corpo, ainda se recuperando do ferimento,
mostrava os sinais da guerra que já começava a germinar. Mas seus olhos não vacilavam. Ele via diante de si a mulher que ajudara a levantar da lama, agora se tornando algo maior, não uma rainha, mas uma líder nascida da dor. A marcha começou ao amanhecer. Durante dias atravessaram vales e aldeias esquecidas. Por onde passavam, encontravam mais e mais injustiçados, viúvas de guerras antigas, trabalhadores castigados por impostos abusivos, jovens arrancados à força para servir ao exército do novo rei. E todos se uniam a eles. Logo, eram centenas. Depois, milhares. Salem, no palácio, recebeu os primeiros relatórios com incredulidade. Ela está viva? E liderando o quê? O conselheiro abaixou a cabeça. O exército. Mas, diferente. São os invisíveis, majestade. Os que o senhor sempre ignorou, poicoeveno, rosnou Salem. E que morram como cães. Ordenou. A formação de tropas. Fortalezas, ao longo da rota foram reforçadas. Mercenários foram contratados. E uma mensagem clara foi enviada ao reino. Quem abrigar os rebeldes, será executado. Mas a marcha não parou. Em cada vila em que chegavam, Amália não tomava o poder. Ela sentava com os anciãos, ouvia, deixava que o povo decidisse se queria, ou não apoiar, a causa. Era essa liberdade que tornava sua liderança impossível de combater. Enquanto isso, Moloch treinava o exército com táticas de guerrilha. Usavam o terreno, os ventos, o silêncio. Eram como o fogo que começa pequeno, mas consome tudo. Numa noite fria, acamparam à beira de um rio. Malik e Amália, finalmente a sós, compartilharam o silêncio. Você não tem medo? Ele perguntou. Tenho. Muito. Mas é um medo diferente. É o medo de perder o que finalmente encontrei. E o que é isso? Ela o olhou, com ternura. Você... O beijo foi doce e demorado, mas antes que o calor do momento se tornasse mais, foram interrompidos. Um batedor chegou ofegante. O exército do rei montou acampamento no Vale Vermelho. Estão esperando por nós. Amália e Malik se entreolharam. Ali, entre o rio e o penhasco, tomaram a decisão. Enfrentariam o exército real. Na manhã seguinte, o povo das cinzas se posicionou no alto do vale. Os soldados reais, em formação perfeita, aguardavam. Tinham armaduras reluzentes, bandeiras oficiais, catapultas, mas do lado de Amália, havia algo que não se comprava com ouro. Coragem. Helena, agora completamente recuperada, lancou faiticous, antigos de proteção. Os guerreiros da floresta se pintaram com lama. As lanças improvisadas tremiam nas mãos dos jovens, mas seus corações estavam firmes. Malik se aproximou de Amália. Há uma chance de perdermos, disse ele, sem medo. Ela, mas se cairmos, será em pé. E juntos, o som do primeiro tambor ecoou pelo vale. A batalha começou. Era desigual, brutal, surra. Os soldados reais atacavam com disciplina, mas eram surpreendidos pela astúcia dos rebeldes. As armadilhas montadas por Moloch viraram o curso do combate. Rochas rolavam dos altos, flechas surgiam de arbustos, e os invisíveis se tornavam fantasmas mortais no campo. Amália lutava com espada curta, ao lado de Helena. Moloch, como um animal em guerra, derrubava soldados com fúria e precisão, mas a vitória teve um preço. No final da tarde, o exército real recuou. O povo das cinzas vencera sua primeira grande batalha. Mas Helena havia caído ferida mortalmente. Sangrava nos braços de Amália. Não pare, Sushiro. O mundo precisa saber que nós existimos. Morreu sorrindo. Naquela noite, sob as estrelas, Amália ergueu a mão suja de sangue e declarou: a revolução começou. E os gritos de resposta ecoaram como trovões pelas montanhas. Mas Salem, no Palace, agora via que o inimigo que desprezara era real. E preparava sua jogada final. As brasas da vitória no Vale Vermelho ainda ardiam quando chegaram notícias sombrias. Salem havia decretado estado de exceção em todo o reino. Vilarejos foram incendiados. Famílias inteiras, presas, por suspeita de colaboração. Os que vestissem trapos escuros, menos as cores do povo das cinzas, eram executados, sem julgamento. E mais grave, uma nova força estava a caminho. Não apenas soldados, mas a Guarda Negra, uma legião secreta de elite, leal apenas ao trono, e conhecida por suas táticas de terror. Amália sabia. Era hora de ir direto ao coração. Vamos para. Cartéria menos disse. Diante de seu conselho, invadir a capital, mostrar ao povo que a coroa é deles, não de um tirano. Alguns hesitaram. Moloch, inclusive, invadir a capital é suicídio. Viver sob tirania também é, respondeu. Ela na floresta, começaram os preparativos. A jornada até a capital era longa, mas o tempo jogava contra eles. Se não agissem rápido, Salem esmagaria a rebelião
antes que ela tomasse forma definitiva. Amália dividiu o exército em grupos móveis. Usariam rotas esquecidas, caminhos do contrabandistas, cavernas e rios subterrâneos. Seriam como sangue correndo em silêncio até o coração do reino. Durante a jornada, as tensões aumentaram. Malik, sempre protetor, via a mulher que amava se afastando emocionalmente, mergulhada na estratégia e no peso da responsabilidade. Certa noite, num abrigo de pedra, ele a confrontou. Você não é feita só de guerra, Amália. Eu a amei, quando você ainda tropeçava na lama. Não se esqueça disso. Ela o olhou, os olhos úmidos. Eu me lembro de tudo, Malik. E é por lembrar que eu não posso parar. Ela o abraçou, mas havia uma dor silenciosa entre eles. O medo de que o fim estivesse próximo, e que seu amor tivesse nascido para morrer no fogo da revolução. Quando, enfim, avistaram as muralhas de Cartéria, o grupo se espalhou. À noite os rebeldes infiltravam-se pelas favelas, distribuíam pão, libertavam prisioneiros, falavam com o povo, não como soldados menos como iguais. A cidade estava doente, pobres morriam nas ruas. Crianças eram vendidas como aprendizes forçados. As igrejas cobravam para abençoar os doentes, e o povo começava a ouvir os sussurros. A rainha voltou. Ela anda entre nós. Não é mais rainha menos. É nossa. Mas Silen agia rápido. Convocou a população para um pronunciamento. Na praça central, com centenas reunidos, fez seu espetáculo. Anunciou que sua irmã seria capturada e executada em praça pública. E para provar que estava um passo à frente, apresentou um prisioneiro, Malik. A armadilha funcionara. Ele fora capturado em uma emboscada enquanto guiava parte do exército secreto pelas catacumbas. Amália soube naquela mesma noite. Sua dor foi tão aguda que quebrou uma taça com as próprias mãos. Ele é meu coração, sussurrou. E Silen sabe disso. Os conselheiros imploraram que ela fugisse, que seguisse com o plano, que não se entregasse. Mas ela não hesitou. Na manhã seguinte, caminhou sozinha até o portão da cidade veste a branco. SM Armes, sem coroa, quero trocar minha vida pela dele, disse aos guardas. Foi levada ao palácio acorrentada. Silema a aguardava no antigo salão do trono. Tão nobre, tão burra, ele disse, enquanto acariciava um cálice de ouro. Tudo o que precisávamos era da sua queda, mas agora, sua morte será minha consagração. E sua ruína, menos, respondeu Amália. Foi levada à cela. Malik, do outro lado da parede, ouviu sua voz. Você veio. Sempre viria. Não se viram, mas suas palavras os uniram mais que qualquer toque. Manhã da execução, uma multidão foi forçada a se reunir. Silan falava ao povo, prometendo ordem, estabilidade, punição aos traidores. Amália foi levada ao cadafalso. Malik, amarrado a uma coluna de pedra, assistia, impotente, mas o povo, silenciosamente, já havia escolhido um lado. Quando o carrasco ergueu a lâmina, um assobio agudo cortou o ar. Um tiro de besta, o carrasco caiu morto. Do alto das casas, surgiram dezenas de arqueiros. Eram os invisíveis. O povo das cinzas havia tomado a cidade. Um levante se iniciou na praça. Guardas foram dominados. O povo, antes oprimido, lutava com paus, pedras, com as mãos. Amália arrancou as correntes com ajuda. Teyuma ali correu até Molik, libertou-o com as próprias mãos. Ele a segurou com força. Achei que ia morrer sem te ver de novo, disse ele. Você me fez viver. Ela respondeu. O povo gritava seus nomes, mas a guerra ainda não terminara. Selem fugira para o interior do palácio. Amália o seguiu. No salão onde fora traída, ela o encontrou. Ele empunhava uma espada. Ela nada. Vai me matar, irmãzinha? Como os camponeses matam galinhas. Ela olhou nos olhos dele. Eu não vim matar. Vim mostrar que o poder agora é do povo. Ele avançou. Ela desviou. Lutaram. Mas antes que o golpe final acontecesse, Malik entrou. Selem foi contido, preso e julgado. Não por nobres, mas por camponeses, servos, curandeiros, o povo a quem ferira. A cidade de Cartéria não tinha mais rei. Tinha uma história nova a escrever. Cartéria amanheceu em silêncio. Não era o medo que pairava no ar, mas a incerteza. Pela primeira vez em séculos, não havia um rei no trono. As bandeiras da coroa foram arrancadas. As casas da nobreza estavam pesadas, e no centro da cidade, na praça onde antes aconteciam execuções, agora havia apenas um palco vazio e milhares de pessoas esperando. Amália, vestida com roupas simples, caminhou entre o povo, como uma de tantas. Malik ao seu lado, silencioso. Firme, como sempre, fora. Eles não buscavam glória, menos apenas justiça. O que vai acontecer agora? Sussurrou ele, quando se aproximaram da multidão. Ela olhou para o céu. Vamos devolver o reino
a quem nunca o teve. Naquele dia, não houve coroação. Amália subiu ao palco e falou ao povo. Eu não sou mais rainha, menos disse, com voz clara, e não quero voltar a ser. Hoje, eu me despeço da coroa, e ofereço algo maior. Um novo câmico. Alguns se entreolharam, confusos. Ela ergueu as mãos. A partir de hoje, Cartéria será governada por conselhos formados por todos, camponeses, curandeiras, soldados, mães, idosos. Cada vila elegerá seus representantes. Nenhum sangue decidirá por outro sangue. Oh, Potter, não será mais uma herança, mas um pacto. Os gritos de aprovação começaram tímidos, depois se tornaram um clamor. Malika olhava como se estivesse vendo a aurora, depois de anos de escuridão. Ela sorriu para ele, sabia que agora, finalmente, estavam livres. Nos dias seguintes, Selene foi julgado em praça pública. O povo exigia execução, mas Amália interveio. Não vamos construir um mundo novo com as ferramentas do antigo. Ele foi condenado ao exílio perpétuo, destituído de nome, riquezas, memória, assim como ela um dia fora. A reconstrução de Cartéria começou ali. O palácio virou hospital e escola. As mansões da nobreza foram convertidas em casas comunais. Os ex-escravos, agora livres, receberam terras e foram reconhecidos como cidadãos. Malik recusou qualquer título. Tornou-se agricultor, trabalhando com as próprias mãos a terra que antes o castigara. Mas nas reuniões dos conselhos, era escutado. Como o mestre Amália, também não quis cargos. Vivia numa casa simples no centro da cidade, ajudando a coordenar os encontros, mediando conflitos e cuidando de órfãos de guerra. Durante uma dessas reuniões, um jovem perguntou: mas, se você não é mais rainha, como devemos chamá-la? Ela sorriu. Chame-me de irmã. O tempo passou. A revolução virou lenda, mas não foi esquecida. Crianças aprenderam nos livros sobre a mulher que caiu em desgraça. Foi humilhada, e entre os escravos encontrou amor e redenção. E sobre o homem, um escravo sem nome, que ousou ver humanidade numa rainha caída. E a ajudou a se tornar muito mais que isso. No final de seus dias, já com os cabelos prateados e as mãos marcadas pela vida, Amália repousava sob uma árvore ao lado de Malik. Seus olhos se cruzaram como tantas vezes antes. Valeu a pena? Ele perguntou. Com a voz rouca, ela apertou sua mão. Tudo, porque te encontrei. Na pedra acima de seus túmulos. Muitos anos depois, foi gravada uma simples frase. Aqui jazem dois que nasceram em mundos diferentes, mas morreram no mesmo chão. E Cartéria, o reino dos esquecidos, nunca mais foi o mesmo.